Imagine que está parado no meio de um grande rio. A água passa por você, fria, constante, infinita. Você sente a força da correnteza, mas, por um momento, decide parar de lutar contra ela. Deixa-se levar. Sente o corpo leve, sente o peso cair dos ombros. Percebe que, pela primeira vez em muito tempo, não está tentando controlar nada. Apenas confia. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Vivemos em uma era em que fomos ensinados que só seremos felizes quando conquistarmos algo. O emprego perfeito, o relacionamento ideal, o corpo desejado, a aprovação dos outros. Passamos os dias correndo, acumulando tarefas, desejando mais e mais. E, mesmo quando conseguimos, ainda sentimos um vazio difícil de explicar. O budismo nos traz um convite diferente. Pare de correr. Pare de buscar fora aquilo que só pode nascer dentro de você. A verdadeira plenitude, a verdadeira paz, não surge quando controlamos a vida. Ela nasce quando nos rendemos ao fluxo dela. No Sutra do Coração, um dos ensinamentos mais profundos do budismo, há uma frase que ecoa como um lembrete suave. Apego é sofrimento. Essa pequena frase carrega um universo inteiro de sabedoria. Quanto mais nos agarramos a ideias, desejos, expectativas, pessoas ou resultados, mais a mente se enche de tensão. É como segurar a água com força demais nas mãos. Quanto mais tentamos prender, mais escapa entre os dedos. Mas, ao soltar, algo curioso acontece. Quando paramos de exigir que a vida seja exatamente como queremos, abrimos espaço para que ela flua como precisa ser. E, nesse espaço de confiança, começamos a perceber que aquilo que buscamos sempre esteve aqui. Quero que você reflita por um instante. Quantas vezes você se sentiu cansado de tentar controlar tudo? Quantas vezes a ansiedade de ter que chegar lá tirou a paz de viver o aqui? O budismo nos ensina que o sofrimento não vem dos acontecimentos, mas da resistência que criamos contra eles. É como remar contra a correnteza. Quanto mais força você faz, mais exausto fica, e mais distante parece chegar do que deseja. Mas, quando decide soltar os remos, o rio te conduz. E, muitas vezes, te leva exatamente para onde você sempre quis estar, só que com muito menos esforço. Por isso, a primeira transformação que precisamos fazer não está no mundo externo, mas no nosso olhar. Não se trata de desistir dos sonhos, mas de deixar de se apegar a eles. Quando paramos de acreditar que só seremos felizes quando conquistarmos algo, abrimos a possibilidade de sermos felizes agora. Há uma história que os monges gostam de contar, simples, mas poderosa. Um jovem discípulo chegou ao mestre e disse: Mestre, quero alcançar a iluminação. O que devo fazer? O mestre olhou para ele com serenidade e respondeu: Pare de buscá-la. Confuso, o discípulo perguntou: Como assim? Se eu não buscá-la, como vou encontrá-la? O mestre sorriu e disse: A iluminação não está escondida. Você não precisa persegui-la. Quando você para de correr atrás, ela se revela. Esse ensinamento, tão antigo e tão atual, nos lembra que tudo aquilo que tentamos forçar acaba escapando. E, quanto mais aprendemos a soltar, mais percebemos que a paz não é algo a ser conquistado. Ela já está aqui, esperando que paremos para senti-la. Mas aqui surge uma dúvida comum. Se eu não buscar nada, não vou me tornar uma pessoa passiva? Não vou parar no tempo? A resposta é não. O budismo não nos ensina a sermos inertes. Ele nos ensina a agir com presença. A diferença é que, quando agimos sem o peso da obsessão, sem o medo de perder, sem a ansiedade de controlar, as coisas fluem com mais naturalidade. Você já reparou como, muitas vezes, quando desistimos de algo, aquilo simplesmente acontece? Como quando paramos de procurar o amor ideal e de repente, conhecemos alguém especial. Ou quando deixamos de nos cobrar para encontrar uma grande ideia, e ela surge, leve, no silêncio. Não é mágica. É fluxo. É vida acontecendo quando paramos de bloqueá-la com expectativas. Quero te convidar a fazer um exercício simples. Agora mesmo, feche os olhos e pense em algo que você vem buscando com intensidade. Pode ser um objetivo, uma relação, uma resposta.
Sinta o peso que isso traz. Agora, respire profundamente e imagine que está soltando isso. Não é desistir, não é abandonar, é apenas liberar o controle. Perceba como o corpo relaxa, como a mente respira. Isso é o que os monges chamam de aceitar o que é. Não se trata de resignação, mas de abrir espaço para que o universo também participe da sua história. A vida é como o bambu. Ele cresce firme, mas flexível. Enfrenta tempestades, ventos e chuvas, mas não se quebra porque sabe se curvar. Essa é a verdadeira força, a suavidade de quem não resiste. Quando soltamos, descobrimos que não precisamos correr atrás da vida, porque a vida sempre esteve vindo até nós. A cada respiração, a cada instante, há presentes escondidos esperando para serem notados. Mas, para percebê-los, precisamos parar. Precisamos silenciar. Precisamos confiar. É por isso que os mestres budistas nos lembram, repetidas vezes: quando paramos de buscar, tudo chega. E talvez, nesse exato momento, essa frase faça mais sentido do que nunca. Soltar não é desistir, é confiar. Talvez você já tenha ouvido essa frase. Se você ama algo, deixe ir. Se for para ser seu, voltará. Mas, na prática, soltar não é simples. Vivemos com medo. Medo de perder, medo de não alcançar, medo de não ser suficiente. É como se a nossa mente estivesse o tempo todo tentando segurar o mundo com as duas mãos. Queremos controlar o futuro, definir os resultados, garantir que tudo saia como planejamos. O budismo nos convida a dar um passo além, não controlar, mas confiar. Soltar não significa abandonar seus sonhos, seus projetos, suas relações. Soltar significa deixar de lutar contra o fluxo natural da vida. Imagine que você está segurando uma corda com toda a força. Do outro lado, alguém puxa com intensidade. Você sente a tensão nos braços, a dor nos dedos, o peso nos ombros. No fundo, sabe que, quanto mais segura, mais dói. Mas, quando solta, o alívio vem. Não porque perdeu a corda, mas porque se libertou do peso que estava carregando. No budismo, aprendemos que grande parte do nosso sofrimento vem de apego, e o apego nasce de uma ilusão, a ideia de que podemos controlar tudo. Mas a vida não funciona assim. Por mais que tentemos planejar cada detalhe, o inesperado sempre encontra um caminho até nós. E, muitas vezes, esse inesperado é exatamente o que precisamos, mesmo que não consigamos ver isso no momento. Soltar, portanto, é abrir espaço para o mistério da vida agir. É dizer: eu faço a minha parte, mas confio que o universo sabe conduzir o resto. Essa confiança não é passividade. Pelo contrário, é um ato profundo de coragem. Requer humildade para aceitar que não temos controle sobre tudo. Requer presença para viver o agora, sem estar constantemente projetando a mente para um futuro que ainda não existe. Quero compartilhar com você um ensinamento de Thich Nhat Hanh, um dos maiores mestres budistas contemporâneos. Deixar ir nos dá liberdade, e a liberdade é a única condição para a verdadeira felicidade. Se, em nosso coração, ainda nos apegamos a qualquer coisa, raiva, ansiedade ou posses, não podemos ser livres. Perceba que deixar ir não significa perder. Significa deixar espaço. E quando o espaço é criado, a vida encontra caminhos que nunca poderíamos imaginar. Pense em quantas vezes você segurou uma relação, um emprego, uma situação, mesmo quando sabia, no fundo, que aquilo não fazia mais sentido. O medo do vazio, o medo de não ter nada no lugar, nos mantém presos. Mas, quando soltamos, algo maior acontece. Criamos espaço para o novo. Feche os olhos por um instante e reflita. O que hoje você está tentando controlar? Pode ser uma relação, um projeto, uma resposta que insiste em não chegar. Agora, respire profundamente e imagine que abre as mãos. Sinta o peso cair. Sinta o espaço nascer. É nesse espaço que a transformação acontece. Os monges costumam usar uma metáfora muito bonita para explicar isso. A vida é como um punhado de areia.
Se você fecha a mão com força para segurar, os grãos escapam pelos dedos. Mas, quando abre a mão e a mantém aberta, a areia permanece. Assim também acontece com as pessoas, os sonhos, os caminhos. Quando tentamos controlar demais, sufocamos a vida. Mas, quando confiamos, tudo encontra naturalmente o seu lugar. No entanto, é importante lembrar, soltar não significa indiferença. Não é virar as costas, não é deixar tudo ao acaso. O verdadeiro soltar vem acompanhado de presença e ação consciente. Você continua agindo, continua escolhendo, continua dando o seu melhor, mas sem o peso da exigência, sem o desespero por resultados. É como plantar uma semente. Você escolhe a terra, rega, cuida, protege, mas não pode forçar a planta a crescer. Se você cavar a terra todos os dias para ver se a raiz já brotou, só vai atrapalhar o processo. Com a vida, é igual, faça sua parte, mas confie no tempo das coisas. Um dos maiores desafios do caminho espiritual é aceitar que não controlamos o tempo. Queremos que as respostas cheguem agora, que os frutos amadureçam hoje, que o amor aconteça quando queremos. Mas a vida tem seus próprios ciclos. No budismo, existe uma palavra para essa sabedoria, Wu-Wei, que, em tradução livre, significa agir sem forçar. Não é sobre ser passivo, mas sobre se mover com harmonia, permitindo que as coisas floresçam no momento certo. Essa é a essência da prática. Fazer o que precisa ser feito. Confiar no que ainda não pode ser visto. Aceitar que o fluxo da vida é mais inteligente que o nosso controle. Talvez você esteja passando por um momento de espera agora. Talvez haja um desejo profundo dentro de você, algo que parece tão distante que chega a doer. Saiba que essa dor não é sinal de fracasso. Ela é um convite para voltar para dentro, para soltar o que não pode controlar e descansar no presente. Quando soltamos, algo mágico acontece. A mente se acalma, o coração se abre, e começamos a perceber pequenas sincronicidades que antes passavam despercebidas. É como se a vida estivesse sussurrando o tempo todo, mas só conseguimos ouvir quando paramos de gritar. Seja honesto com você mesmo. Quantas vezes você deixou de viver o agora porque estava preso a um futuro que ainda não chegou? Quantas vezes se culpou por algo do passado que já não pode mudar? Essa prisão invisível nos impede de sentir a beleza do instante presente. TXNHTHNH também nos lembra disso. A vida só pode ser encontrada no momento presente. Quando paramos de correr atrás, começamos a perceber que o agora é tudo que temos. E, nesse espaço, há uma paz que nada pode nos tirar. Práticas budistas para confiar no fluxo da vida. Agora que compreendemos que parar de buscar não é desistir, mas abrir espaço, precisamos aprender a viver essa sabedoria no dia a dia. Porque, por mais inspirador que seja entender o conceito, a mente humana é teimosa. Ela se apega, ela controla, ela teme o desconhecido. Por isso, o budismo nos oferece práticas milenares para transformar conhecimento em experiência. Hoje, vamos explorar 4 práticas poderosas para te ajudar a soltar o peso, descansar no presente e confiar no fluxo natural da vida. Prática 1. Meditação da respiração consciente, Anapanasati. A primeira prática é simples, mas profundamente transformadora. No budismo, a respiração é o portal para o agora. Sempre que a mente corre atrás do futuro ou se prende ao passado, é a respiração que nos chama de volta ao presente. Encontre um lugar tranquilo. Sente-se de forma confortável, feche os olhos suavemente e leve a atenção para o ar que entra e sai do seu corpo. Inspire profundamente. Sinta o ar tocar suas narinas. Expire devagar, como quem solta um peso. Enquanto respira, repita mentalmente: inspiro, estou presente. Expiro, confio no fluxo da vida. Deixe os pensamentos passarem como nuvens no céu. Não lute contra eles. Apenas observe. A cada respiração, a mente se acalma e o corpo relaxa. Essa prática é um convite para sair da busca constante e encontrar, no instante presente, o único lugar onde a paz pode nascer.
Tente fazer essa meditação por 5 minutos todos os dias. Com o tempo, vai perceber que, mesmo nos dias turbulentos, a respiração se torna um refúgio silencioso. Prática 2. O ritual do soltar. Uma das maiores causas de sofrimento é tentar controlar o que não está nas nossas mãos. O ritual do soltar é uma técnica budista que te ajuda a deixar ir de forma consciente. Pegue um papel e escreva nele tudo o que você sente que está tentando controlar. Pessoas, situações, resultados, medos. Escreva sem censura, como se estivesse tirando o peso da mente e colocando no papel. Quando terminar, feche os olhos, respire fundo e leia em silêncio. Reconheço que não posso controlar tudo. Faço a minha parte e confio no caminho que a vida escolhe para mim. Depois, amasse o papel ou queime-o com cuidado, se for seguro. Sinta o ato físico como um símbolo poderoso. O desapego começa dentro de você. Esse ritual pode parecer simples, mas libera uma força enorme. Ele te ensina, pouco a pouco, que não precisamos lutar contra a vida para sermos felizes. Prática 3. Meditação da confiança, shamatha. Essa prática é um convite para cultivar uma sensação profunda de entrega e fé na vida. Diferente da primeira, que trabalha a presença, essa meditação foca em relaxar o controle. Encontre uma posição confortável e feche os olhos. Leve as mãos ao peito, sobre o coração, e respire devagar. Repita, mentalmente ou em voz baixa: sou parte do todo. Tudo que chega até mim tem um propósito. Confio no tempo da vida. Permita que essas palavras ecoem dentro de você como um mantra. Se notar resistência, não lute contra ela. Apenas observe e continue respirando. O objetivo aqui não é apagar os desejos, mas criar espaço para que a vida possa fluir sem a rigidez do controle. Ao final, permaneça em silêncio por alguns segundos. Sinta seu corpo mais leve, sua mente mais calma e seu coração mais receptivo. Prática 4. Caminhar com consciência, Kinhin. No Zen Budismo, existe uma prática conhecida como Kinhin, a meditação caminhando. É perfeita para aqueles momentos em que a mente está agitada e precisamos reconectar com o presente. Para começar, encontre um espaço onde possa caminhar lentamente. Coloque os pés no chão com suavidade, como se estivesse tocando a terra com gratidão. Sincronize os passos com a respiração. Inspire, dá um passo. Expire, dá outro passo. Enquanto caminha, sinta o contato dos pés com o solo. Perceba o corpo, o ar, os sons ao seu redor. Se a mente se perder em pensamentos, apenas sorria para si mesmo e volte para o movimento. Essa prática nos lembra de algo essencial: não há necessidade de correr. Cada passo consciente nos aproxima de nós mesmos. Com o tempo, caminhar com consciência se torna um ato de entrega. Não é sobre chegar a um destino, mas sobre viver cada passo com presença. De nada adianta entender esses ensinamentos se eles não se tornam parte da vida. O segredo está em pequenas ações repetidas. Ao acordar, respire fundo 3 vezes e agradeça por mais um dia. Durante o dia, sempre que sentir ansiedade, coloque a mão no peito e repita: eu confio. À noite, antes de dormir, escolha uma coisa para soltar: um medo, uma expectativa, um peso, e mentalize que o entrega à vida. Pouco a pouco, esses gestos constroem uma nova relação com o mundo. Você descobre que não precisa correr para encontrar a paz. Ela sempre esteve aqui. Quando paramos de buscar desesperadamente, entramos em sintonia com um fluxo maior. É nesse estado que as oportunidades, as respostas e as pessoas certas encontram um caminho até nós. E isso não acontece por mágica, mas porque, ao relaxar o controle, abrimos espaço para a vida se manifestar. Feche os olhos por um instante. Respire profundamente. Sinta o ar entrando e saindo, como um movimento silencioso da vida que passa por você. Quantas vezes você acreditou que só seria feliz quando chegasse lá? Quando conquistasse aquele objetivo? Quando encontrasse aquela pessoa?
Quando finalmente sentisse que tudo estava no lugar. O problema é que a busca nunca termina. A cada conquista, surge um novo desejo. A cada passo, um novo destino. E, sem perceber, vivemos correndo para o futuro, carregando o peso de uma vida que ainda não existe. O budismo nos lembra de uma verdade simples e, ao mesmo tempo, libertadora. A plenitude não está no que falta, mas no que já está aqui. Quando paramos de correr atrás da vida, começamos a viver de verdade. O desapego não é renúncia, é confiança. Muitas pessoas confundem parar de buscar com desistir, mas são caminhos opostos. Desistir é se afastar da vida. Parar de buscar é se entregar a ela. É dizer: eu faço a minha parte, mas confio no tempo do universo. É soltar as expectativas rígidas, abrir espaço para o inesperado e permitir que o fluxo natural te guie. Porque a verdade é que o controle que acreditamos ter é apenas uma ilusão. Você pode plantar a semente, mas não pode controlar a chuva. Pode abrir as janelas, mas não pode forçar o sol a nascer. Pode amar alguém profundamente, mas não pode decidir o que o outro vai sentir. E quando finalmente entendemos isso, nasce dentro de nós um tipo diferente de paz. Uma paz que não depende de circunstâncias. Uma paz que vem do reconhecimento de que a vida tem sua própria inteligência. O presente como porta para a liberdade. A mente que busca está sempre no futuro, mas o coração que confia vive no agora. E é aqui, neste instante, que tudo acontece. Olhe ao seu redor por um momento. Perceba o som, a luz, a respiração, o batimento do seu coração. Nada disso está no amanhã. Tudo isso só pode ser sentido agora. O presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. E, no entanto, passamos tanto tempo tentando chegar lá que esquecemos de viver aqui. O mestre Thich Nhat Hanh costumava dizer: quando você caminha, apenas caminha. Quando você respira, apenas respira. Parece simples, mas é profundamente transformador. Porque, quando paramos de querer chegar, começamos a estar. E é nesse estado de presença que a plenitude floresce. O caminho não é sobre conseguir, é sobre ser. Talvez você perceba agora que a busca constante por algo fora de nós vem de uma falsa sensação de falta. Acreditamos que ainda não somos suficientes, que precisamos alcançar mais, fazer mais, conquistar mais. Mas e se a plenitude não estiver no que buscamos, e sim em quem nos tornamos ao longo do caminho? Quando você para de correr, descobre que não precisa se provar para existir. Você já é inteiro. Você já carrega tudo o que precisa dentro de si. O budismo nos ensina que a verdadeira liberdade acontece quando deixamos de resistir ao que é. Isso não significa conformismo. Significa aceitar a realidade como ela é, para que possamos agir com clareza, e não com desespero. Quando aceitamos o que está diante de nós, criamos espaço para que a vida nos surpreenda. E, paradoxalmente, é nesse espaço que as coisas que antes pareciam inalcançáveis começam a chegar com mais facilidade, transformando a espera em confiança. Talvez, neste momento, exista algo que você deseja profundamente. Uma mudança, uma resposta, um sinal. E talvez se sinta cansado de esperar. Mas a espera pode ser um convite. Um convite para desacelerar, olhar para dentro e cultivar um estado de confiança. Porque, quando paramos de lutar contra a vida, algo nela começa a se alinhar com mais naturalidade. O rio não precisa empurrar a água para que ela flua. Ele apenas a guia. Do mesmo modo, quando relaxamos a necessidade de controle, o caminho se abre diante de nós. Isso não significa que tudo vai acontecer exatamente como você deseja. Significa que você aprende a dançar com o inesperado, a encontrar beleza naquilo que não pode ser previsto. E, nesse espaço, a paz floresce. Agora, respire fundo mais uma vez. Permita que tudo o que foi dito até aqui toque o seu coração com suavidade. Talvez você perceba que não precisa correr. Não precisa se provar. Não precisa carregar o peso de controlar tudo.
A vida não exige que você saiba para onde vai. Ela apenas pede que você esteja presente para cada passo. Pare por um momento de buscar desesperadamente o próximo capítulo. Talvez a história que você tanto procura já esteja acontecendo agora. O budismo nos lembra: quando paramos de buscar, descobrimos que já temos tudo o que precisávamos. Então, entregue-se. Confie no fluxo. Solte o peso. E permita que a vida te surpreenda. Porque, quando você para de buscar, tudo chega.